Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Com vocês, Sheikh Rodrigo, nessa série sobre a Sura A Caverna. E hoje nós vamos entrar na história, uma das histórias mais impressionantes do Alcorão. Aliás, essa história é mencionada somente essa história é mencionada somente uma vez. E a Sura A Caverna, ela tem esse nome por causa dessa história. Quando você escuta Sura A Caverna, imagine o significado, o sentido, a simbologia que tem a palavra caverna, que é um local de refúgio, um local onde a pessoa se esconde, é um local de proteção. Então a Sura da Caverna, ela é o seu conteúdo, a sua história, as suas histórias, ela é uma proteção, ela é um refúgio. E a Sura A Caverna, ela tem esse nome por causa dos versículos da Sura começa do Surata, no versículo 19, não é? Da Surata 18, e ela tem esse nome do versículo 9 até o 26. Mas qual é a história dos jovens da caverna? Né? No Alcorão fala, né? Ou você acha que no Alcorão, no Surata número 9, fala aqui, ó, supõe que os companheiros da caverna e o Raqim é um dos sinais de admiração? É um dos sinais de Deus, um dos grandes sinais de Deus, essa história. Primeira coisa, quando que surgiu isto? Quando que aconteceu essa história? Algumas pessoas dizem que foi depois de Jesus e outras dizem que foi antes de Jesus. O mais certo é que foi antes de Jesus, né? Onde, que local? As pessoas querem saber que local que foram. Gente, o local não é tão interessante quanto a própria história. Vamos saber agora. Eram jovens que viviam, né, num reino. Esse povo, esses jovens, eles eram monoteístas. Adoravam somente a Allah, a Deus. E veio um rei, né, que veio com uma nova ordem, onde obrigou as pessoas cultuarem o seu Deus, a sua divindade, negar a adoração somente a Allah e compartilhar aquilo que é direito exclusivo de Allah para divindades. Estes jovens sabiam que seriam perseguidos. O que eles fizeram? Cada um foi por conta própria, se esconderam numa caverna. Onde que fica essa caverna? Um fala na Turquia, outro fala no Egito, fala na Jordânia, fala na Palestina, fala no Irã. Não interessa onde que é essa caverna. Deus não mandou procurar essa caverna. Deus mandou a gente ler o Corão e compreender essa história. Esses jovens foram para a caverna, se esconderam na caverna. Esse rei ordenou mudar a religião das pessoas. E esses jovens fugiram, abandonaram sua cidade, seus pais, sua família, para se esconder numa caverna. Olha, vamos fugir. Vamos ficar escondidos aqui até ver o que vai acontecer. Aí que começa a história. Eles entraram lá na caverna, né? E no versículo 13 do Alcorão, Surata 18, fala o seguinte: Nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq. Nós vamos detalhar, contar os detalhes da vida deles. E em verdade, o que eles eram? Innahum fityatun amanu bi rabbi. Eram jovens. Veja que no começo da mensagem do profeta Muhammad, os seus primeiros seguidores eram jovens. Ali bin Abi Talib tinha 12 anos. Uthman bin Affan tinha 30 anos, não é? 30 e poucos anos. Umar bin Khattab tinha 28 anos quando se converteu. E eram jovens, não é? Eles se refugiaram em Allah. E que tem a questão. A pessoa quando é perseguida, e existe perseguição religiosa em todos os lugares hoje no mundo muçulmano inclusive existe perseguição religiosa contra os próprios muçulmanos, perseguição religiosa ainda. A solução é se refugiar, se afastar daquilo que vai limitar a sua prática religiosa. Então esses jovens se esconderam na caverna. Aí aconteceu a história mais incrível. Ele está no Surata 15, versículo 15, fala o seguinte: nosso povo tomou uma outra divindade, um outro Deus em vez de Allah, né? Sem razão alguma. Então por isso que nós vamos fugir. Eles se esconderam na caverna, se afastaram do seu povo, e Deus fez uma coisa milagrosa com eles. Qual é? Eles caíram no sono.
Eles dormiram. Se esconderam na caverna, deitaram, vamos esperar. Caíram no sono. Deus fez eles ficarem com sono e dormiram. E quantos eles eram? No versículo 19 fala o seguinte, versículo 20, né? 2 fala o seguinte: dirão que eram 3 jovens, acompanhado com um quarto que era um cachorro. Outros dirão, eram 5. O 6º era o seu cachorro. Outros dirão, era o 7º. O 8º era o cachorro deles. Era 3, era 5, era 7. E o Corão fala, وَمَا يَعْلَمُهُمْ, e ninguém sabe a quantidade deles, a não ser poucas pessoas. Moral da história, eram 3, eram 5, eram 7 jovens. O que importa? O que te importa? O que me importa? O que isso vai alterar na história? Nada. Eram jovens. Por que está mencionada essa história no Alcorão? Dirão que era 13, o quarto era o cachorro. Dirão que era 5, o sexto era o cachorro. Dirão que era 7, um 7. E não fique aqui procurando questionamento. Ou seja, tem certas histórias. A história, o moral dela é o que ela traz para nós de lição. Não fique procurando detalhes. É que vamos procurar, vamos descobrir que caverna que é. Cara, se tu descobrir a caverna que é e não aprender a história, não adiantou nada. Se você saber, agora eu descobri, eram 7. E que cachorro que era? Que raça que era o cachorro? Foge. Isso é um desvio. Este é um desvio. A pessoa fugiu do foco. Perdeu o foco e se perde. Muitas pessoas que eu conheci, que eu conheço e que existem hoje, conhecem o Islã, só que se perdem, porque perdem o foco. Não é? O Corão está dando aqui uma lição. Era 3, 5, 7, tanto faz. A moral não é a quantidade aqui, não é o número. A moral é a história. E algumas pessoas conhecem o Islã e perdem o foco. Achei que escola isto e fazem disso, como é que pode manter o foco que é o monoteísmo, os pilares da fé, os pilares do Islã, a vida do profeta Muhammad, aprender o Corão, mantenha o foco. Vamos manter o foco aqui na história. E esses jovens permaneceram na caverna. E eles acordaram. Só que eles acordaram quanto? O Corão fala que eles permaneceram quantos anos? Quantos anos eles permaneceram na caverna? O sono deles durou quanto tempo? Tu não vai acreditar, mas é verdade. 309 anos. Meu Deus do céu. 309 anos eles dormiram. Deus fez eles dormir com a proteção de Allah. Eles acordaram. A história do Corão fala que eles acordaram com fome, não é? Com sede, sei lá. Eles acordaram e falaram: algum de vós aqui, alguém pega o dinheiro e vamos lá, desce lá na cidade e traga alimento para nós. Um deles pegou o dinheiro e desceu lá. Imagina, você está agora vivendo esse vídeo em 2024. Imagina há 309 anos atrás. 1614, é isto? Ou 1615, é isto, né? Imagina tu dorme. Imagina você dorme em 1615. Acorda em 2024 e sai para comprar pão na padaria. Imagina o susto que eles tiveram. Imagine o susto. 309 anos depois. Imagine. O cara acordou. O que é isso? A outra roupa. Outra forma de falar. As pessoas olham para ele. Que roupa é essa aí, cara? Imagina ver alguém de 1615. Imagina alguém que acordou e dormiu em 1615 e acorda agora em 2024 e vai procurar algo para comer. Como é que as pessoas, como que nós vamos olhar para ele? E como que ele vai olhar para nós? O Corão fala disso, uns milagres de Deus. E daí ele escutou as pessoas falando, ele perguntou, ele mostrou o dinheiro que ele tinha, a moeda que ele tinha. Olha, quero comprar alimento. Ele se alinhou, mas não falou nada. Estava com medo, por quê? Vão ver que as pessoas seguem aquela religião que eu seguia, que meu povo seguia e vão perseguir. Mostrou às pessoas, que dinheiro que é isso aqui? Que moeda que é essa aqui? Cara, isso aqui é de um rei. Daí o jovem começou a perguntar: cadê o rei? Ih, o rei morreu. O rei, esse rei de 300 anos atrás, nem existe mais. Ou seja, aquele rei que veio e queria mudar a religião do povo, mudou. Ele foi embora.
morreu, a geração dele morreu, os herdeiros dele morreram, a religião que ele quis impor já não existe mais. Ou seja, a moral da história está aqui. Agora aqui está a moral da história. Eles permaneceram todos esses anos dormindo numa caverna, porque se refugiaram esperando proteção de Deus. Eu não quero estar presente, não suportaremos a pressão, não vão mudar nossa religião, e Deus fez eles dormirem. Voltaram 309 anos depois, acordado, e aquelas pessoas que o obrigaram, que queriam oprimir, que queriam mudar a religião deles, já tinham desaparecido. Já era outra geração, já era outra religião, já era outro rei, já era outra sociedade, já era outra tecnologia, já era outra coisa, tudo. Aí que está a moral da história, meus irmãos. Aí que está a moral da história, né? Aí que está a moral da história, onde a pessoa, ela preserva a sua religião. O mais importante é a minha religião. Aquelas pessoas que perseguem o Islã, que debocham do Islã, que procuram constranger, fazer você trocar de opinião, fazer você trocar de fé, essas pessoas vão passar. E vai vir outras pessoas no lugar delas também, com a mesma intenção. Mas a questão não é elas, a questão é você. Você vai se continuar firme na religião, vai continuar firme na fé. Como você vai continuar firme na fé? Olha, a religião, se a pessoa não tem conhecimento, o que é o conhecimento? Não conhecer o Alcorão, não conhecer as histórias do Alcorão, não conhecer a vida do profeta Muhammad, não conhecer o Islã, não conhecer a fé, o Iman. A pessoa não vai ter uma base teórica para suportar os descalços da vida, né? Gostos jovens se refugiaram na caverna, fugiram da sua cidade, da sua sociedade, do seu povo para preservar sua religião. Mas eles não sabiam que iriam dormir 309 anos. Deus fez eles dormirem 309 anos. E eles voltaram e tudo aquilo que perseguia eles já não existia mais. Então a muçulmana pega como lição que a maior tentação, a maior provação é a questão religiosa, a questão de fé, perseguição religiosa, tá? E a pessoa faz aquilo para preservar sua fé. E o muçulmano não se expõe às tentações. Se tem tentação, tem provação, tem sediação, ele sai de perto. Se refugia igual esses jovens. Deus, Allah, vai prover. Deus há de prover algo melhor para você, desde que a pessoa tome os meios. Portanto, a pessoa tem que ter o conhecimento da religião, conhecimento da fé, conhecimento do Alcorão, pedir para Allah firmar seus passos na fé e na religião e seguir seu caminho e sua vida. E mais importante, não perder o foco. Esses jovens no Alcorão aqui, a história deles, que termina no versículo número... Você vai ler, essa aqui é a lição de casa, né? Vai terminar no versículo número 26, que fala o seguinte: Allah é bem sabedor do quanto lá permaneceram. Allah é Fala, Allah é o sabedor do invisível dos céus e da terra. Né? Ele sabe tanto o invisível do céu e da terra. Né? Então, meu irmão, minha irmã muçulmana, a história da caverna é uma história de testes, de proteção em Allah, de refúgio, e vai passar. As pessoas que perseguiram o profeta Muhammad passaram, o Islã permaneceu. As pessoas que perseguiram os jovens da caverna passaram, e eles permaneceram. E as pessoas que perseguem, provocam, testam sua fé, sua paciência, vão passar, e você vai permanecer. Esta é a história da caverna, que nós vamos ler outra história mais interessante, mais incrível ainda, nos próximos encontros. Então não lembra, versículo número 9 até o versículo número 26 da Surata 18, Surata da Caverna. Por que ela tem esse nome? Por causa dos jovens, esses jovens. E por que nós lemos ela toda sexta-feira e durante toda a semana? Para vermos que o mais importante na nossa vida é a religião. E vamos preservar e vamos protegê-la, mas você vai protegê-la com fé, com conhecimento, com consciência e com humildade, e com perseverança, e com persistência, e com resiliência. São valores que precisamos cada vez mais, não é? E deixamos nosso encontro para o próximo vídeo, na próxima aula, claro, se você curtir. Se você curtir e gostar, a gente continua essa série. É sinal que vocês estão gostando. E até o próximo vídeo. Não esqueçam, Surata da Caverna, versículo 9 ao 26. Leia, anote,
reflita, que Allah nos proteja e até o próximo. Assalamu alaikum.